Olá, minha gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os utensílios, sobre os aparelhos, né? Que são utilizados bastante na cozinha. Nós vamos falar dessas grandes estrelas da cozinha que são as panelas, né? As panelas, elas são utilizadas para colocar o alimento e levá-las para a cocção, não é isso? As panelas de metal são as mais comuns hoje em dia e elas nasceram com o objetivo de substituir as peças à base de barro e de pedra. E essa necessidade veio da ideia de tornar o processo mais rápido. Por outro lado, o metal proporciona o cozimento mais prático, veloz e com temperaturas mais baixas, o que economiza tanto gás quanto eletricidade. Os modelos também são mais leves e fáceis de manusear ao longo dos preparos das refeições. E além desses comparativos, as panelas de metais apresentam uma ótima durabilidade. Então é por isso que hoje em dia é mais fácil a gente encontrar panelas de metal do que de outros materiais, não é isso? Porque elas acabam sendo mais fáceis, mais baratas, mais práticas, mais leves e cozinham mais rápido do que as panelas de outros materiais. Mas vamos falar um pouco sobre os materiais das panelas. Vamos lá. O aço inox. As panelas de aço inox elas são resistentes e são fáceis de limpar. Elas levam um pouco de tempo, né, para atingir as altas temperaturas, mas elas acabam conservando o calor por mais tempo. São utensílios duráveis que podem ser utilizados em fogão por indução, e não enferrujam e não mancham. Outros materiais, um material bastante comum que a gente encontra são as panelas de alumínio, né? Que elas são as mais utilizadas profissionalmente. Elas são práticas e são mais baratas. Elas também podem receber revestimentos, elas facilmente recebem revestimentos, né? Como um revestimento antiaderente ou cerâmico. Um dos problemas das panelas de alumínio é que elas mancham com facilidade, né? E elas podem transmitir substâncias, né, do alumínio, pode passar para os alimentos. Então é um problema, né? As panelas de ferro, que eram muito comuns antigamente, né, elas são duráveis e podem ser usadas em receitas que exigem vários processos, porque ela pode ir do fogão até o forno. Então você pode começar a fazer, por exemplo, uma carne no fogão, numa panela de ferro, e levar ao forno para que termine a cocção dela lá. Né? O material não deforma e economiza o gás, pois distribui bem o calor. Uma desvantagem da panela de ferro é que ela exige um maior cuidado para evitar ferrugem. Por isso ela deve ser armazenada longe de qualquer umidade. Além disso, após o uso é necessário lavá-la com sabão neutro e guardá-la bem seca. Aí algumas pessoas fazem, né, esse cuidado de depois de lavar, levar ao fogo novamente para evaporar qualquer resquício d'água, né, que tenha nela. De tempos em tempos, é preciso renovar a camada protetora. Por isso, tem que fazer um processo de cura nessa panela, que consiste, depois de secar, passar óleo de soja e levar o fogo até o óleo queimar. E depois pode ser lavada com água quente e uma esponja para retirar o excesso. As panelas de cobre, elas necessitam um maior investimento, porque elas são mais caras, né? E geralmente elas têm um design diferenciado. Elas são muito usadas na decoração, mas raramente são utilizadas hoje em dia, né, para cozinhar. Só se usa panela de cobre revestida inteiramente por aço inox ou antiaderente, porque o cobre reage com alguns alimentos ácidos e forma uma substância chamada zinabre, que é tóxica, né? Elas também são de difícil conservação e limpeza, e não é à toa
que são indicadas para preparos que se resumem mais à decoração, né? Não são muito utilizados para fazer preparo, mas mais para decoração. As panelas fabricadas inteiramente de cobre foram proibidas pela Anvisa no Brasil em 2007, devido aos riscos de contaminação dos alimentos pelo metal. Ou seja, elas são muito bonitas, né? Mas hoje em dia até a Anvisa já proibiu a utilização das panelas 100% de cobre, sem que elas tenham algum revestimento, né? As panelas de vidro. As panelas de vidro, elas são boas por não transmitirem componentes aos alimentos, né? Elas são fáceis de lavar, desde que nada queime nelas, porque depois que queima, né, o alimento grudado e queimado é mais complicado de tirar de uma panela de vidro. Elas exigem mais cuidado, obviamente, né, no seu manuseio e armazenamento, porque são frágeis e podem quebrar com choques de baixa intensidade. Existem também as panelas de cerâmica, que elas promovem um sabor mais natural e saudável quando comparadas às panelas de metal. Isso porque a base cerâmica é antialérgica, natural e atóxica, né? Ou seja, não tem nada tóxico. As panelas que são 100% de cerâmica, ela tem uma grande resistência e longevidade e qualidade. Seu alto poder antiaderente evita que restos de comida fiquem grudados, atrapalhando o preparo e a sua manutenção. E por isso elas são de fácil limpeza, essas assim de cerâmica, certo? A maior espessura e o próprio material conservam a temperatura do recipiente por mais tempo, né? E a resistência ao choque térmico, quando o objeto é acomodado na mesa ou na geladeira, é garantida. Se a panela preserva o calor por mais tempo, obviamente, ela gasta menos gás, né? Você vai precisar demorar mais para esquentar o alimento, por exemplo, né? Por isso que você acaba poupando gás. A principal desvantagem é que ela é frágil nos atritos e impactos, né? Não dá para guardar uma panela dessa de qualquer forma, porque se ela ficar se batendo com outros objetos, ela pode ir lascando e saindo os pedaços. Vamos lá para as panelas de barro. As panelas de barro, elas retêm bem o calor e distribuem bem o calor nos alimentos de forma uniforme, né? Elas podem ir do fogo para a mesa e são boas para apresentações, né? Porque elas criam um ambiente rústico e caseiro. Entretanto, elas são frágeis e são bastante pesadas, e os alimentos ficam mais presos em sua superfície por conta da estrutura porosa. Para ter os cuidados com ela, né, é preciso certificar que elas são curadas, assim como é feito com as panelas de ferro, para garantir que o barro não passará sabor para a comida. E também na hora de lavar tem que esperar essa panela esfriar bem, né? E também para que não haja um choque térmico que acabe fazendo com que ela tenha alguma fissura ou se quebre, né? E após a limpeza é recomendável ferver com água para eliminar todos os odores e sabores. Ou seja, é uma panela muito bonita, né? E que remete muitas coisas do Brasil, né? Coisas de interior e tal, mas que também precisa de um cuidado especial. Vamos para as próximas panelas aqui. As panelas de pedra sabão, elas são muito comuns ali na região de Minas Gerais, né? Elas são artesanais, feitas artesanalmente, né? E preservam bem o calor, elas duram bem e ajudam a realçar o sabor dos alimentos. Elas são muito boas para cozimentos que precisam ser utilizados em longos períodos, né? Algum alimento que precise
cozinhar por muito tempo, elas são muito boas para isso. São muito pesadas e a sua higienização correta exige muita atenção. Além do que elas são sensíveis a choques térmicos e impactos. Elas são frágeis, o material não é assim tão, apesar de ser pedra, ele é um pouco mais mole, assim, ele não é tão duradouro, né? Exigem passar por um processo de cura para garantir sua impermeabilização e sua superfície é porosa, o que favorece o acúmulo de resíduos e demanda uma limpeza minuciosa. Vamos para alguns tipos aqui de panelas. Nós temos o caldeirão, que é essa panela grande, né, alta. Ela é mais alta do que larga, né? E ela é bastante utilizada para fazer fundos na cozinha clássica, né? Temos a caçarola é arredondada. E aqui, segundo essa fonte que eu peguei aqui, que é o livro Chefe Profissional, ela considera a caçarola como uma panela com cabo longo, né? Aqui nós temos a saucipote, que é semelhante ao caldeirão, mas um pouquinho menor. E geralmente utilizado para fazer molho, e o rondeau, que é uma panela rasa, larga e com duas alças, né? Aqui nós temos um exemplo de um rondeau. Esses nomes são franceses, né? Aí são dessa cozinha clássica francesa, né? Outros tipos de panela nós temos a sautèse e o sautoir. Qual é a diferença da sautèse, né, do sautoir? O sautoir é uma frigideira que ela tem as paredes dela são retas, são altas, né? Ela é utilizada para frituras geralmente, né? E a sautèse, ela é um pouco mais rasa e as laterais dela são inclinadas, né? Você vê que tem uma certa inclinação, ela é utilizada para, como o próprio nome diz, para saltear, né? Saltear os alimentos. Por isso que ela tem que ter essa inclinação para na hora que você estiver fazendo o movimento, os alimentos serem salteados corretamente. Nós temos a crepeira, né? Que ela é utilizada para fazer crepes, omeletes, né? Ela tem a borda bem baixinha e um pouco inclinada. Outros tipos de panelas, nós temos as panelas em banho-maria, que ela é uma panela dupla, né, com um cabo longo. Aqui a gente coloca a água e aqui em cima a gente coloca o alimento que vai ser cozido em banho-maria. Nós temos uma chapa, né, que ela pode ser colocada sobre o fogão. Ela é lisa, né, não é uma grelha, ela é uma chapa lisa, né, para colocar sobre o fogão. O escalfador de peixes, que é uma panela assim comprida, que ela tem essa peça. Ela tem essa peça onde o peixe pode ser colocado inteiro, né? Onde o peixe pode ser colocado inteiro. E por isso ela é chamada o escalfador, porque ele geralmente é feito o método de escalfar, que se trata de cozinhar lentamente o alimento, né, em um líquido em baixa temperatura, assim, numa temperatura não muito alta, né? Então geralmente é feito isso com peixes, por isso tem essa panela especial, né? E as panelas a vapor, que ela geralmente, a parte superior aqui a gente vê, ela tem furos, né, para deixar o vapor passar, e essa parte de baixo aqui, onde a água fica, né? Aqui a parte de cima onde se coloca o alimento e ele é cozido no vapor. Na culinária oriental, eles fazem isso utilizando uma wok, que é essa frigideira, né? Que ela tem um formato meio ovalado, né? O fundo dela é meio oval, e essa cesta de bambu, né? Que ela é vazada embaixo
e tem uma tampa, então coloca a água aqui embaixo, coloca a cesta em cima e os alimentos dentro dessa cesta. Aí se faz improvisa uma panela a vapor com uma wok e o cesto de bambu. Geralmente isso se faz na gastronomia oriental. Então, gente, essa aqui já foi essa parte aqui que nós falamos de alguns utensílios, né? Falamos nas panelas, que é bastante, tem muito material. E na próxima parte do vídeo nós vamos falar sobre outros equipamentos utilizados na cozinha, né? Eu fico por aqui e nos vemos já já no próximo vídeo. Até lá!